Muito bom dia, seja bem-vindo. Acorde com a energia certa. Eu adoro as 3 da manhã, são espetaculares. Gosto da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão bastante terríveis. Com a minha companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipa estão consigo de segunda a sexta, entre as 7 e as 10, na Renascença. Portanto, não tarda nada, temos aí a primavera. Como é que isto aconteceu? A rapidez das estações a passar e nós a vê-las pela janela. Literalmente. Assim. Bom, 1 de março, este é o som do dia de hoje. Vê lá se reconheces, Filipa. O que é isto? O que é isto? Ah, vem o comboio? Está perto? Não é o comboio. É o avião. Não é o avião. Então, peraí, há uma parte É o do elétrico. som. E é o elétrico, É o elétrico. exato. Há aqui Lisboa. uma parte que se reconhece melhor, que é assim esta espécie de campainha. Exato. Cá está. E porquê? Porque dia 1 de março, precisamente hoje, há muitos anos, em 1914, foi inaugurada a famosa linha 28 do elétrico de Lisboa, que começou por ser Camões Estrela. E agora é graça. Agora tem uma data assim, ou seja, alargou, passa pelo Martim Muniz, Sim. começa aliás pelo Martim Muniz, a rede foi desenvolvida pela Companhia dos Carris, de Ferro de Lisboa, e lá está. Começar em 1901, 13 anos depois, inaugura esta linha, portanto, é o som do dia de hoje, do elétrico. Gostei muito. Os elétricos estão a funcionar ou não? Os elétricos, creio que estão a funcionar. O nosso especialista da cidade de Lisboa, João Duarte, diz que sim, senhora, porque ele vive lá e nós vivemos nos arredores de Lisboa. É verdade, não há elétricos Não, lá onde vive. exato, e como não podemos sair de casa, também não podemos ir lá espreitar. Bom dia, seja bem-vindo. O que é que ela quer? Não sei. É um outro bebê, é o que eles dizem. Ela só pronto. quer another baby. Ok. Ei, mas dos grandes ou dos pequeninos? Não especificam. Ace of Base, 7h16. Muito bom dia, seja bem-vindo. Denota que não sabia, e os ouvintes também não, porque não te estão a ver, que Sim. usavas óculos. Quer Não, dizer. eu não uso, é só quando já tenho a cabeça muito cansada. E hoje é segunda-feira e o fim de semana foi difícil. Ok, então somos 3 da manhã, 2/3 usam óculos. Eu não, Tu ainda. não usas para nada? Nada. Veja lá. Incrível. Tu és uma sniper. 7h17, muito bom dia. Já a seguir vamos falar de um assunto aqui muito preocupante, tem a ver com as moratórias bancárias. Ou seja, se por exemplo eu não puder pagar a minha casa porque os meus rendimentos desceram por causa da pandemia, eu tinha aqui um prazo alargado para o fazer. Só que este prazo está a acabar. Pois. Isto é dramático. Todos conhecemos pessoas que nesta altura, olha, por acaso este fim de semana falei ao telefone com uma amiga, a Luísa, que está preocupadíssima porque de facto ela é esteticista. Sim. E passou a ter não metade dos clientes, passou a ter Nenhum, zero. claro. Zero. E ela não consegue pagar e as moratórias estão a acabar e ela não sabe o que fazer. E há uma dúvida que eu tenho em relação às moratórias. As pessoas conseguiram adiar, e isso é ótimo, mas agora que vão pagar, será que ainda vão ter que pagar mais, ou seja, com juros? Não, parece-me que não, que as Ok. moratórias não são com juros, mesmo assim não tenho a certeza, mas o Miguel vai estar aqui, isto tudo para dizer que vai ser o tema do nosso explicador depois das 7h30 da manhã. O Miguel vem Muito bem. explicar isso sobre esta questão das moratórias bancárias e que acabam já este mês, não é? Vamos saber porquê, porque a verdade é que... E quais? Sim, e o prazo do estado de emergência está a alargar, porque é que então estão a acabar as moratórias? Se as pessoas não podem pagar de forma alguma. Falamos disso depois das 7h30 aqui nas 3 da manhã. E vamos falar também de como o verdadeiro sucesso muitas vezes só vem depois das derrotas. Concordas? Olha, sim, Em, posso dizer em que relação sim. à indústria da música, parece que é mesmo verdade. Ok. Não sei se sempre, mas muitas vezes sim, mas estou curiosa. Então vamos ouvir já a seguir. É isso, Vamos, traz sim. uma história da música. Trago várias. Ok, já a seguir. Agora temos Duffy. Muito bom dia, seja bem-vindo. Uma ótima segunda-feira. Arrancamos no mês de março, é dia 1. Já agora, as pessoas que andam perdidas no tempo em casa, chegamos a março. Já estamos em março. E há quem diga que o verdadeiro sucesso muitas vezes só vem depois das derrotas, e esse exemplo está presente
presente na música quando algumas bandas passaram a vender mais depois de acabarem. É o caso dos Queen, dos Beatles ou dos Nirvana, mas aqui houve situações trágicas pelo meio. Mas recentemente falámos aqui do final da dupla francesa de música eletrónica, os Daft Punk, e eles são também um exemplo disso. Ainda não passou sequer uma semana desde que os Daft Punk acabaram e eles já aumentaram as vendas em 2650%. Eu nem sei fazer as contas. É isso, eu nem sabia que esta percentagem era possível, sou muito má a matemática. Mas os Daft Punk ganham mais sem estar a fazer música do que quando existiam. É interessante perceber como funciona aqui o cérebro humano. Da semana passada para esta, eles não fizeram nada de novo na música. As músicas antigas sempre estiveram ali para serem compradas e ouvidas. No entanto, bastou dizer que acabaram e toda a gente quis ouvir. Mais interessante ainda é perceber que em plataformas de escuta de música, como o Spotify, houve 500 mil de pessoas que os ouviram pela primeira vez. Eu fico curiosa para tentar perceber se as rádios também começaram a passar mais Daft Punk, mas desconfio que algumas sim. Aliás, nós nesse dia, no dia em que foi anunciado o fim da música, passámos ao longo do dia a música Get Lucky, uma das mais ouvidas em todo o mundo. Que é esta, não é? É isso mesmo. Se ainda não tinha percebido de quem estávamos a falar, é esta aqui, Daft Punk, a dupla de música eletrónica que está a vender mais desde que acabou. Pode-se dizer que foi uma saída à grande e à francesa. Muito bem metido, sim senhora. Portanto, Ana, um dia que te queiras retirar, se calhar lanças uma música antes, porque depois vai vender imenso. Ok, sim, mas é o fenómeno também de o autor que morre, não é? Sim, há aquelas sim, histórias de autores que decidem morrer Olha para ver o se a Camões, obra. não vendeu nada quando estava vivo. Ou o Van Gogh. Olha, cá está, deixa-me ouvir só um bocadinho, não é? Achas que existe uma mística por detrás? Aquela sensação de como já não vão fazer mais nada, eu tenho que aproveitar tudo o que já fizeram. Sim, há aqui eu acho que há aqui dois fenómenos. Primeiro, o quanto se falou deles na semana passada, foram muito Foi falados ótima por causa publicidade. da notícia de acabar em si, e depois a apetência de uma coisa que já não vamos ter mais. Eu acho que é sim um clássico do humano, mas cá está. Get Lucky, Daft Punk. Adeus, Daft Punk, adeus. Agora não podem voltar, estás a ver? Agora é já uma não coisa podem, que não pode acontecer. Vamos sentir-nos defraudados. Bom dia. Às 3 da manhã, mantenha-no a par com o mundo no caminho para o trabalho. Como se fosse café para os seus ouvidos. Na Renascença, entre as 7 e as 10. 20 para as 8, vamos ao nosso explicador. Com o Miguel Coelho. E no explicador desta manhã falamos daquilo que para milhares de famílias foi uma solução, mas que agora ameaça tornar-se num grande problema, e são as moratórias bancárias que se aproximam do fim. Antes de mais, Miguel, em concreto, que moratórias são estas? São, na prática, adiamentos do pagamento de empréstimos bancários, crédito à habitação, mas não só, todo o tipo de empréstimos, incluindo créditos pessoais, foram abrangidos por estas moratórias, que foram uma solução de recurso encontrada logo no início da pandemia para fazer face às dificuldades financeiras. Muitas pessoas ficaram, como sabemos, sem rendimentos, nomeadamente para pagar as prestações da casa, e a alternativa foi suspender esses empréstimos, mas claro que vão ter de voltar a ser pagos e, em muitos casos, com mais juros. Mas foram, lá está, sim, pois, os juros. estávamos com esta dúvida. Mas foram assim tantas as famílias que recorreram a estas moratórias, Miguel? Sim, muitos milhares de famílias e também de empresas que puderam recorrer igualmente a este mecanismo. Só a Caixa Geral de Depósitos tinha no final de janeiro mais de 67 mil contratos abrangidos pelas moratórias. O BPI ainda mais, quase 100 mil. Isto só para dar alguns exemplos, porque no conjunto dos bancos serão mais de 750 mil créditos adiados. Segundo as estimativas do Banco de Portugal, o montante total é na ordem dos 46 mil milhões de euros. É uma quantia astronómica e, em muitos casos, as moratórias terminam já este mês. Mas em muitos casos porquê? Porque é que há moratórias que vão acabar já e outras não? Porque há vários tipos de moratórias. Umas foram definidas pelo Estado, outras negociadas com os próprios bancos, com regras e prazos diferentes. No caso das moratórias públicas, que são a maioria, e sobretudo para crédito à habitação, o prazo previsto é 30 de setembro. No caso das moratórias privadas, contratadas com os bancos, essas terminam a partir deste mês e já a partir de abril. Muitos clientes terão, por isso, de voltar a pagar. Mas como é que vai funcionar? As pessoas beneficiaram até aqui da suspensão dos empréstimos e agora?
Agora terão de voltar a pagar as prestações, não é? À medida que terminem as moratórias, na maior parte dos casos o que vai acontecer é que as pessoas vão ficar a pagar o empréstimo durante mais tempo, uma vez que ao capital e aos juros que já pagavam vão somar-se agora os juros correspondentes a este período de suspensão do empréstimo. O problema é que muitas pessoas não vão ter ainda condições para pagar, porque os motivos que levaram à constituição das moratórias mantêm-se. A pandemia não acabou, a crise em muitos setores da atividade também não. Aliás, com este segundo confinamento, muita gente terá inclusive maiores dificuldades, porque ter-se-á agravado a quebra de rendimentos. Claro que sim. A pergunta que se impõe é se as moratórias chegarem ao fim e as pessoas não poderem pagar, o que é que acontece? Esse é o maior receio de muitas famílias e também dos próprios bancos, porque há a perspectiva de que o crédito mal parado venha a disparar e de que os bancos registrem grandes prejuízos. Quanto aos clientes que não consigam pagar, podem sempre tentar renegociar o empréstimo com o banco onde tenham crédito ou com outro banco, isto para no mínimo tentar pagar prestações mensais mais baixas. Também podem pedir um período de carência de capital e ficar a pagar apenas os juros. E há ainda a possibilidade de novos adiamentos dos prazos das moratórias. O Governo tem tentado que isso aconteça junto do Banco de Portugal e da Associação Portuguesa de Bancos, mas o melhor é contar com os prazos que estão previstos, não é? E o primeiro é já 31 de março. Pois. Bem, já houve quem avisasse que pode vir aí um tsunami de moratórias. Sim. Nós esperamos que não se concretizem estes piores receios, não é? Esperamos mesmo. 18 para as 8. Vamos saber do trânsito já a seguir. Até já, Miguel Coelho. E já a seguir recebemos o Olivier Bonamici, mas hoje à volta de uma notícia triste que nos chegou na sexta-feira. Nós já não estávamos a fazer programa, a notícia foi à tarde, que foi a morte de Alfredo Quintana. Estávamos todos em suspenso, não é? Depois de sabermos que ele tinha tido uma paragem cardiorrespiratória, acaba por falecer. Estamos a falar do guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, para quem não sabe. É verdade, e sabes que eu passei o fim de semana a ver vídeos do Alfredo, porque muita gente falava da sua boa disposição e do seu espírito alegre, e a verdade é que eu não conhecia bem este jogador de handball, é uma modalidade que eu não sigo assim tanto. Eu não sabia que ele era cubano até. Exatamente, e descobri que ele é, aliás, sabe-se que ele é cubano, não é? Portanto, nasceu em Cuba, acabou por nacionalizar-se português quando veio para aqui jogar, e a verdade é que estive a ver imensas entrevistas e ele era de facto uma pessoa muito alegre e muito engraçada, tinha muito sentido de humor, mas pelo facto do Alfredo ter nascido em Cuba, aliás, ser cubano, o Olivier vai falar precisamente do seu país de origem e porque é que é um país que tem tantos bons atletas. Vamos, por causa do Alfredo Quintana, descobrir melhor o desporto em Cuba. Vai ser já a seguir. Nos Jogos Sem Fronteiras. E de repente, Cock Robin. Exato, quem. Jogos Sem Fronteiras sempre à segunda e quarta-feira. Está tudo guardado no site da Renascença, se quiser ouvir episódios passados. 13 para as 8, bom dia, Joana Marques. Bom dia, Ana Galvão. Bom dia. Bom dia, Filipe Galvão. Bom dia, Joana Marques, Cá outra estamos vez. às 3 da manhã e agora bom dia ao Olivier Bonamici, que se junta a nós. Jogos Sem Fronteiras com Olivier Bonamici. Seja muito bem-vindo, Olivier, bom dia. Bom dia. Bom dia, boa segunda. Olá! Não temos Olivier. Não, assustou-se. Temos imagem, porém não temos som. Muita algazarra logo de manhã, às 3, Ele não é? não estava preparado. Sim, e já agora quero recordar. Bom Não, dia. Bom dia, mas a culpa é toda minha, lamentável. Então, É segunda-feira. que Mas aconteceu? não liguei, era só carregar o botão. Meu Deus. Falta o café. Ok. Não, estou super bem acordado, isso é que eu como. Alfredo Quintana morreu, como sabem, na última sexta-feira. Eu confesso que sou sobretudo amante de ciclismo, mais do que de handball. Eu conheci apenas, até alguns anos atrás, Quintana, um outro Quintana, que Nairo Quintana, o ciclista trepador colombiano, até descobrir, portanto, alguns anos atrás, um gigante guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto e da Seleção Nacional Portuguesa, Alfredo Quintana. Ele que nasceu, e hoje vamos falar do seu país de origem, nasceu em 1988 na cidade da Havana, e ele que adorava, era a paixão dele, a música, para mim e para nós, imagina, e para ele sobretudo, Havana, igual música, por exemplo, Buena Vista Social Club. Ai, este é tão lindo. É lindo. Ai. Não tires isto, Olivier. A Ana está a sentir-se num clube já. Por favor. Não, o que eu adoro é esta parte, te quero, te adoro. Em espanhol é 1000 vezes melhor. Pois. Então pensei assim, mas o que é que acontece neste país? Que é assim, isto é um caso, pouca gente fala disto, que é Cuba
11 milhões de habitantes. E estava a ver o quadro das medalhas nos últimos Jogos Olímpicos no Brasil. É um país que faz melhor do que países mais ricos, tipo o Canadá, a Suíça, a Dinamarca. E em 92, nos Jogos Olímpicos, quando eu tinha na altura da casa dos 20 anos, lembro perfeitamente disto, que havia a ex-União Soviética, a Alemanha, os Estados Unidos e a China, e no quinto lugar, Cuba. E lembro perfeitamente, por exemplo, há 30 anos atrás, do Javier Sotomayor, que ainda é hoje em dia o recordista do salto em altura com 2,45 m. Mas o Cuba não é só o atletismo, há as mulheres elegantes, belíssimas de voleibol. Por exemplo, 3 vezes medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos entre 92 e 2000, a equipa de basquetebol, a equipa de beisebol. Então, por quê? Porquê? Porquê, Olivier? Porque Fidel Castro tem uma palavra a dizer, e ele não vai falar agora connosco em direto, mas Que pena. Já não dá. no início da Revolução Cubana, ele diz, Fidel Castro, o desporto é um direito do povo. E ele vai investir, o Estado cubano vai investir imenso no desporto nas escolas. E depois há uma outra razão também, que é o facto de, e sabemos que é um instrumento de propaganda, muitas vezes o desporto, não é? E é uma forma para o regime cubano de marcar a sua independência. Por exemplo, em 88, eles boicotaram os Jogos Olímpicos na Coreia do Sul para ser solidária da Coreia do Norte. Mas depois há uma grande questão que há sempre um mas com o regime de Castro, que é o decreto que ele vai assinar nos anos 60 também, que vai dizer que ele proíbe o desporto profissional. Até proibido. Portanto, para atletas profissionais cubanos, para ganharem a sua vida em Cuba, é quase impossível. Por isso, há muita deserção. Pois. Há muitos atletas cubanos que estão a fazer supermercados, compram supermercado nos Estados Unidos e, de repente, desaparecem do mapa. E, por causa disto, lá está, há muitos atletas que saíram do Cuba. Alfredo Quintana, ele adorava todos os desportos, o basquetebol, o beisebol, o voleibol, e onde reparar que era um desporto, lá está. Cuba é muito forte no desporto do grande rival, não é por acaso, o desporto dos Estados Unidos. Basquetebol, beisebol, voleibol. Alfredo Quintana, que adorava os seus dois países, Cuba e Portugal, sim, podemos amar dois países sem sermos um traidor. Sim, é Tu possível. sabes, não é, Olivier? Exato, era uma mensagem direta, mas... e para terminar, ele que deixa uma filha de 2 anos... A Alicia, não é? Alicia. E mandaram este fim de semana a música preferida dela, que diz o seguinte, vamos ouvir, que é uma canção de um rapper que se chama El Aldeano, que diz, caso eu não estiver aqui amanhã, caso eu for embora, eu deixo aqui a minha herança, um teste de amor em relação aos nossos filhos. El Aldeano, para o Najar Quintana. Y esto es por si mañana no estoy, por si mañana me voy, aquí te dejo mi herencia. Y ojalá que el Iron Man te lleve a volar por los cielos y que en las nubes caigan muchos caramelos, que la magia te muestre siempre el rostro tras su velo y que mis lulos te protejan pequeñuelo. Yo siempre estaré ahí, muy cerquita de ti. Se va el día que yo no esté y escuché que esta canción, en vez de llorar, quiero que le prestes atenção, quis estar contigo para sempre, mas não é minha eleição. Bem, pode ser complexo aqui perceber a letra, mas começa e Olivier, é assim que te vais embora. A música começa por dizer, caso amanhã não estiver, caso amanhã for embora, aqui te deixo a minha herança. Olha, bonita homenagem, Olivier, até a quarta-feira. Adeus. Tchau, tchau. Beijinhos. Tchau, Até tchau, quarta. beijinhos. Está quase aí também, a primavera. Tem que ir procurar que dia é que é, mas é em já março. estamos em março. Pois é. 21, acho eu. Muito rápido. Costuma ser. Já vamos ver. Gift. É a primavera dos Gift. Quanto à chegada da primavera? Fui ver 20 de março. Lá está, aí que varia de 20, 21 ou 22. Portanto, este ano é 20 de março. É mais cedo, então. Que chega a primavera. E sabem o que é que chega também no final de março? No último domingo? Assim, É de brutal. repente, não. É mudança de hora já. Ah, já. É. Que bom. Mas foi tão rápido. É porque, como estamos em casa fechados, mudámos a hora há pouquíssimo tempo e agora mudamos já no último domingo de março.
Portanto, é tudo muito rápido. Extremamente desagradável. O que é que vai acontecer? Vai ser muito rápido também. Por acaso não vai. Não Adorava- costuma, não costuma. Não. Eu adorava prometer-vos isso, mas não posso. Vamos falar do Festival da Canção. Não sei se viram este fim de semana, voltou a ver. Vi um bocadinho. Vi o primeiro, este não, por acaso. Ok. Foi a segunda semifinal. Exatamente. Nós vamos começar pela primeira, de resto, não é? Ok, que foi com a Sónia e com o Jorge Gabriel, não é? Exatamente, E este foi com a Malata e com a Tânia. Exatamente. Mas Ok. por acaso os apresentadores não deram muito nas vistas, não beberam e tal, como noutros canais. Vamos focar mais nos concorrentes e nas canções. E lembrar que partimos para mais uma semana com 2 acontecimentos. Por um lado, o apoio da iServices, que Continua. é líder de mercado nos serviços de reparação de smartphone, tablet e MacBook. Palmas para a o outra iServices. coisa. Eu consigo adivinhar a outra coisa. É, não é? É que a Ana Galvão ainda não Lá reparou está. o tablet dela, continua ali rachado não. a meio. Sim, sim. Não Podes é bem ir, a olha, meio, sabes é aonde? todo Já, aonde. já continuas, já não tens desculpa, Ana. Já, Agora já começa dá. a ser demais. Podes ir a iServices.pt. Irei. Espero que Eu nem juro todos os que irei. clientes sejam tão Mentirosa. difíceis como tu. Não, antes da primavera eu vou. Eu juro. Tens 20 dias. Todo dia, 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo, impar na música. 8h15, está na altura do primeiro extremamente desagradável da semana. Então vá, vamos lá. Vamos. Extremamente desagradável, é mais forte do que eu. Extremamente desagradável com o apoio de iServices. E hoje vamos até ao Festival da Canção. É verdade, para controlarmos aqui as expectativas, eu aviso já que não foi tão animado como a festa da TVI a semana passada. Essa, com tanto vinho, foi uma espécie de festival dos canção. É diferente, é diferente. Canção. Exatamente. Este festival na RTP, obrigada pela explicação. Há ouvintes que ainda estão meio a dormir e isso é importante, não é? Sublinhar. Este festival na RTP foi mais sóbrio, literalmente. A coisa dividiu-se por 2 semifinais e contou com algumas inovações, como esta que foi anunciada pelo Jorge Gabriel. Pedimos aos fãs dos artistas concorrentes que nos ajudassem a apresentá-los. Ninguém os conhece melhor. Eu achei que ele ia dizer, ninguém os conhece. Ponto. Em alguns casos até é bem verdade. Mas felizmente os fãs dão a tal ajuda para os apresentar. Eu sou grande fã do Miguel porque, para além de ele ser meu amigo, ele tem uma musicalidade, um instinto musical incríveis. Eu e o Miguel conhecemos no secundário e eu fiquei incrédula com o talento dele na altura e continuo a ficar incrédula agora. Tão querida! Mais um bocadinho e apareciam as mães dos concorrentes. Eu acho que o meu filho devia ganhar porque ele sempre foi muito afiladinho e já em 89 participou na festa do colégio a fazer de roxinol e foi um sucesso. Bem, ao mesmo tempo, parece uma carta de recomendação. Sou fã do Filipe por ser trabalhador, corajoso, dedicado. Ele é possivelmente uma das pessoas mais bonitas, generosas e com o coração no sítio certo que eu conheço. Com o coração no sítio certo é um elogio que eu adoro. As pessoas usam isto muitas vezes. Pressupõe-se, portanto, que quem tem destrocardia, que são aquelas pessoas que nascem com o coração do lado errado, do lado direito, não pode ser boa pessoa, Pois não é? tem o coração no sítio não certo ou incerto. Ou se tem um coração mais descaído, mais para perto do pâncreas. Nós, enquanto espécie, valorizamos muito esta coisa de termos as peças no lugar certo, não é? Tudo arrumadinho. Por exemplo, usamos como sinónimo de coragem aquela expressão tê-los no sítio, ele tem-nos no sítio. Mas tem-nos, mas tem o quê? Eu não percebi. Em Espanha não se diz isso, não é? Agora não dá. Não dá, eu depois explico no fim. Bom, vamos só ouvir mais fãs. Desta vez os fãs da Fábia se devem ter confundido e pensam que ela, em vez de se candidatar a um lugar na final da Eurovisão, está a candidatar-se à presidência de uma junta. Sou uma grande fã da Fábia Maia, sobretudo porque a conheço muito bem. É uma pessoa que luta pela mudança, é uma pessoa que luta pela aceitação da diferença, pela justiça. Assim com o braço levantado, não é? Fábia, amiga, o povo está contigo. Luta pela mudança, pela aceitação da diferença e justiça. Tudo qualidades inúteis num concurso musical se ela tiver voz de cana rachada. Mas pode ser que dê para ser a próxima Procuradora-Geral da República, quem sabe. Mas pior foi o que contou um fã dos Caretos. Sempre fui bem recebido pela família Caretos, como eles costumam dizer nos concertos, dão sempre as boas-vindas a quem é de novo na família. Família Caretos, isto é gravíssimo. Esta mania, não é só dos Caretos, os artistas têm agora esta mania de tratarem os seus fãs por família, não sei se já repararam nisso. Olá, família. Sim. Isto tem de acabar, até porque é um mau presságio. As famílias acabam mais tarde ou mais cedo a discutir, não é? Tudo aos berros, acaba sempre mal. E essa ideia de dar as boas-vindas a novos membros da família também é muito esquisita. Os concertos dos Caretos ficam com o mesmo ambiente daquele jantar em que vamos ser apresentados aos nossos sogros, não é? Há tensão, há julgamento, há olhares de reprovação, tudo o que não se quer num concerto. E também tudo o que há num festival, não é? Como este, porque todos eles estão ali para serem julgados, avaliados e querem ganhar. O primeiro a subir ao palco foi Tatanka, que depois disse isto. Foi uma honra enorme. O ano passado não deu para vir.
Parece que está a falar de uma festa de anos. O ano passado não consegui vir, desculpa lá. Ninguém exatamente. Mas desta vez reparei que não tinha nada para fazer à noite, inventei uma música e decidi aparecer. Só não trouxe presente, mas amanhã compro. Bem, já ninguém se lembra, na verdade, pensei nisto na vencedora do ano passado, não é? Que era a Elisa, não é? Não, e venceu num ano péssimo. Pois é, foi uma chatice, ela depois não fez nada. Sim. Não houve depois Eurovisão. Não houve, mas pronto, fica o prémio de consolação. Passemos então ao próximo, neste caso é a Valéria, com música da autoria do Hélder Moutinho. Canção número 2. Na mais profunda saudade. Trago na voz a quimera da mais terna primavera. Para já uma coisa é trazer as vozes de outras rádios aqui. Sim. Nuno Reis a anunciar, não é? É verdade. Mas... eu queria propor aqui uma reflexão, porque raio é que os fadistas adoram a palavra quimera. É que ela não é usada em mais nenhum contexto do nosso dia-a-dia. Eu acho que é isso. Olha, eu fiz aqui um curtíssimo apanhado, tínhamos Madre Deus, não é? E também temos Marisa. Quiçá viver além uma quimera. Eu acho que é por isso, eu acho que a Filipa acertou, porque rima facilmente, por exemplo, com Dera, com Primavera. Sim. Mas experimentem variar, não é? Sei lá, usem Milan Kundera. Era mais desafiante um fado que inclui Milan Kundera. A terceira canção. Isso seria original. Não é? Para mim ganhava logo o prémio do público. Que bom. A terceira canção foi cantada por Mema, cá está um nome original, e chamava-se Claro Como Água. Ficou claro como água, que não ia a lado nenhum. Meu coração, Com aquele ai tão sentido e com tanta dor, eu tive medo que de repente aparecesse o Jorge Jesus. Ai o quê, pá? Ai o quê? Vais com pau? Grande dueto. Felizmente não levou com pau, podemos seguir. Canção número 4. Cheguei aqui. O título completo era Cheguei aqui sem saber como e agora vou para casa, pois ninguém votou em mim. Estou a brincar. Ninguém votou? Ninguém? Não, algumas pessoas votaram. A música era boa e feita por gente com tradição artística na família. Nadine e Anne Vitorino de Almeida, o nome não engana, és filha do Fernando Tordo, naturalmente. Não, estou a brincar, é obviamente que é do maestro Vitorino de Almeida. E tal como o Seriossauro, tu também já foste à Eurovisão, só que já foi há alguns anos, certo? Queres contar-nos um bocadinho dessa história? Já foi há alguns anos, há 2 ou 3 anos, eu tinha 15 anos. Não, foi em 95, quando a canção do meu pai, Baunilha Chocolate, interpretada pelo Tó Cruz, exatamente, ganhou o Festival da Canção. Muito regabofeiros. Exato. Não, repara, há logo ali, arriscou bastante a Inês Lopes Gonçalves, que estava nesta green room com os concorrentes, porque usou ironia e as pessoas estão de máscara e não ficas na dúvida se percebem ou não. Sim, não vês a cara, é muito complicado para piadas, mas correu bem. Mas importante esta informação que nos é dada pela concorrente, não é? É muito boa para dar alento aos outros. Se o Tó Cruz conseguiu vencer um Festival da Canção, eu também consigo, podem pensar eles, não é? E quem sabe se não repetem o incrível feito do Tó Cruz, que foi terminar em 21º lugar num concurso com 23 participantes. É verdade, quando foi a Dublin. A grande questão é, e esses concorrentes ter-se-ão inscrito ou foram os pais a inscrevê-los? A canção foi enviada sem eu saber, o meu pai enviou... Pronto, porque eu tinha lá o fecheiro e enviou, pá, e não me disse nada, eu só descobri depois quando... E portanto, quando ligaram para dizer que tinhas ficado, foi para o teu pai que ligaram? Sim, ligaram para o meu pai e ele depois ficou com o problema, que era como é que eu vou convencer a ir ao festival. Tu não querias? Porque eu sou tímida, portanto eu não queria muito expor-me assim ao mundo e tal. Então ele disse só, olha, liga a este senhor, ao Nuno Galpim, liga para ele porque ele quer explicações de matemática. E foi o que eu fiz, eu ligo ao Nuno Galpim, olá Nuno, meu pai disse-me que queria explicações de matemática, e pronto, o Nuno... E cá está a história. E cá está o Miguel. Era logo desconfiar, ó Miguel, um adulto querer explicações de matemática, deve cima ao Nuno Galopim, que é da Eurovisão, só se fosse para perceber aquelas votações, 12 pontos, tem que somar rápido, não é? Para perceber quem é que ganha no fim, pode ter a ver com isso. Mas isto é um clássico, não é? Há sempre histórias destas, pais que inscrevem filhos em concursos, em castings, em audições. Eu fiz isso ao meu filho Pedro, já o inscrevi para o próximo Festival da Canção. Eu tenho para mim que é para eles saírem de casa assim que possível, não sei se é por isso que o fazes, Ana. Qual foi a pior coisa em que os vossos pais se inscreveram? Tem assim algum trauma?
calma. Sim, uma vez fui a uma competição de ginástica em que a minha mãe me inscreveu e fui última. E tu, Filipe, tens algum trauma? Aulas de clarinete e nunca fui a lado nenhum e ainda estive para aí 2 anos naquilo. Nem concorreste a um festival da canção, nem nada. Não dava. Nem do clarinete. E a ti? A mim foi na escola. Eu fiquei muito revoltada quando percebi que os meus pais, ano após ano, me inscreviam sempre na escola, contra a minha vontade, e aquilo durou imenso tempo. Bem, vamos à próxima música, cantada pela Fábia, a tal, numa letra bastante descritiva. Pareceu quando volto das compras e toca a campainha. Abre a porta, eu cheguei. Eu fiz de tudo, mas contei. Olha, eu gostei. Eu também, não podemos ouvir mais porque é um bocado down, é um bocadinho triste, mas é bonita. Também me identifiquei muito com a letra da Sara Afonso. Não sei por onde andei, mas sei que me perdi. Não sei por onde andei, mas sei que me perdi. É o que eu digo sempre que saio da minha rota habitual e atravesso a ponte 25 de Abril sem querer. E já me aconteceu demasiadas vezes. Bom, entretanto veio a Irma com o tema livro, que era o que devíamos estar a fazer em vez de ver o festival. Não quero mais sofrer, não. Acordarem no fim. Olha que eu gosto muito da Irma. Também eu. Mas não, acho que esta canção não é a sua melhor. O júri aparentemente também não quis mais sofrer e mandou a Irma embora. Numa altura em que já estávamos há uns bons 20 minutos sem ouvir a palavra mágica, saudade, acho que volta uma espécie de fado. Uma espécie. Em que minha alma sofria, em que a saudade morava, vir e volta a saudade. Reparem agora. Pam, para, pam. Uma eletrónicazinha aqui de repente. Isto é um fado enganoso por parte dos caretos, não é? Parece que é fado, mas depois vai-se a ver e leva com carrinhos de choque. Isto é começar a noite no Faia, a famosa casa de fados aqui em Lisboa, e acabar no Pachado ao Firo, que é uma famosa casa de... Não posso dizer, estupidez. É chamado Fado ao Firo, não é? Exatamente, um novo tipo de música. A fechar Fado a ao noite, Firo. tivemos Ian, a concorrente com o look mais Eurovisão de todos, não sei se já a viram, se não pesquisem, a começar pelo cabelo. Eu não sei se foi tudo pensado ou se é apenas sinal de que os cabeleireiros estão fechados há tempo demais. O que é isto? Explica-me. Acho que há uma história, não é? Por trás, o que é que tu tens nas costas? Isto é um vestido que foi idealizado por duas pessoas muito queridas e isto são picos de radiografias. Radiografias que eu arranjei durante os ensaios da orquestra. São radiografias, desculpa, dos meus colegas. Dos teus colegas. Como é que eu não me lembrei disto antes? Eu, como frequentadora compulsiva de clínicas, consultórios e hospitais, podia vestir-me apenas à base de exames médicos. E depois vocês perguntavam-me assim: Joana, hoje vens vestida por quem? E eu, olha, venho pela CUF Cascais e pelo Hospital Beatriz Ângelo. Extremamente desagradável. Quem me manda ser assim? Amanhã temos mais uma ronda de que festivais. bom. Foi só a primeira A semifinal. segunda semifinal. Que bom. Eu fiquei com vontade de fazer um vestido, juro-te. De radiografias. Receitas. também Radiografias, receitas, não é? Espetacular. Só depois preciso ir lá ver a posologia, a receita. não é? Pois é, e depois temos que nos Por outro aproximar. lado, entravas na farmácia e eras logo aviada. Sabiam logo o que é que tu precisavas. Mas vocês não acham que agora a moda das cantoras que se apresentam ao Festival da Canção tem uma voz muito de menina, não é? É muito há aqui uma tendência. É uma tendência. Já sim. não há aquela voz rock and roll rouca Pois é. que havia nos anos Tens 90. que ir lá tu, Ana. É extremamente desagradável com o apoio de iServices, reparação de smartphone, tablet e MacBooks, com recolha e entrega em sua casa. Saiba mais onde? Em iServices, com S no fim, iServices.pt. Olha aqui um clássico Cá de está. voz rouca. Chutos e pontapés. Chutos e pontapés, grande clássico, sempre. Todas dos chutes e pontapés. Este é Contentores, 8h30 da manhã. Já a seguir temos uma entrevista que eu acho que vai ser magnífica. Vamos conversar com o Carlos. O Carlos é espanhol, mas fala muito bem português, portanto vamos todos perceber. E porquê é que queremos falar muito com o Carlos? Porque ele levou uma vacina que está em teste. É uma nova vacina contra a Covid que vai aparecer, não tarda nada, no mercado. É de um laboratório holandês/alemão, portanto é um consórcio entre
estes dois países, e precisavam-se de voluntários no mundo inteiro, 3.500 voluntários. O Carlos foi um dos voluntários. É incrível isso, porque nós muitas vezes ouvimos dizer que as vacinas estão em teste e não sabemos como é que isso processa. Estão em teste em pessoas. Exatamente. É e nós, quem serão essas pessoas? E hoje vamos saber. Não é? É verdade, na Renascença já se chegou a fazer entrevistas com estas pessoas para vacinas que já estão a ser dadas, e agora vem esta, mas o Carlos pode-nos contar primeiro como é que teve a coragem. Eu não sei se vocês tinham a coragem de levar uma vacina em teste, que ainda não sabe quais os efeitos secundários possíveis que poderá ter. Eu não tinha porque eu tenho medo de picas. Eu não tinha porque tenho filhos e por eles não arriscava. Pois lá estávamos a saber o que é que leva o Carlos a, enfim, a achei ser... que o Filipe ia dizer, eu tenho filhos, portanto eles que levem. São eles as cobaiazinhas. Não, se eu não tivesse pessoas a depender de mim, talvez. Eras mais destemida. Sim. E sobretudo outras questões, qual é o procedimento? Ele recebe um documento muito longo que tem que assinar. E será que as pessoas não desistem a meio ou não têm vontade quando leem esses documentos todos? Podem desistir em qualquer fase do teste. E será que ele ganhou alguma coisa? Ganhou dinheiro? Isso também é importante saber. Vamos saber já a seguir. Ana Galvão, Joana Marques e Filipe Galrão. Elas são as 3 da manhã. Com Miguel Coelho, que está aqui connosco também, e fazemos todos a pergunta: o que é que leva alguém a oferecer-se para receber uma vacina experimental para a Covid-19? É o que vamos saber agora, isto numa altura, Miguel, em que a vacinação é uma grande esperança para combater, aliás, é a grande esperança para combater a pandemia. Sim, e em todo o mundo são já mais de 240 milhões as pessoas vacinadas contra a Covid-19 atualmente. Não sei se têm ideia, mas há já 12 vacinas autorizadas em várias partes do mundo e largas dezenas estão ainda em fase de testes, mas é certo que para que estas vacinas sejam autorizadas tem de ter uma eficácia e uma segurança comprovadas, e nesse aspecto o papel de milhares de voluntários que participam nos ensaios clínicos tem sido fundamental. É o caso de Carlos Jurado. Ele é espanhol, vive em Madrid, onde está nesta altura, tem 37 anos e voluntariou-se para fazer parte dos ensaios clínicos de uma das vacinas contra a Covid-19, a CureVac. Olá, Carlos, bom dia, bem-vindo. Olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia, Carlos. Okay. Olha, a primeira pergunta é: o que é que te levou a oferecer-te para tomar esta vacina antes de ser aprovada? Não tiveste medo dos efeitos secundários? Eu tive, claro que sim. Eu estava a falar com a minha prima mora mesmo lá no norte, no País Basco, e ela estava muito frustrada. Estávamos ela e eu a falar o que é que a gente podia fazer para, não sei, ter um papel mais ativo para mudar isto tudo. Pronto, em Espanha, como no resto do mundo, temos estado em casa. Eu por acaso moro ao pé da Serra de Madrid, longe da cidade, não vejo ninguém. E esta frustração toda faz que, pronto, há qualquer coisa no interior, uma energia que te leva para agir de uma maneira mais ativa, né? E eu li isto com a minha prima. A minha prima finalmente não pôde voluntariar-se para a vacina, porque ela foi mãe agora e está mesmo é a coisa do amamentar. Exatamente. Peço desculpa pelo português. Há muitíssimo tempo não falo e pronto, um bocado nervoso. Mas estás ótimo, Carlos. Mesmo assim, a minha prima disse que pronto, ela gostava muito de fazer e eu não morava lá no norte, mas vi que por acaso no diário El Mundo saiu que o Hospital São Carlos aqui em Madrid ia fazer o mesmo ensaio clínico da vacina CureVac. Estive a ler um bocadinho sobre essa vacina. É uma tecnologia muito parecida com a vacina da Pfizer, que é a Ariana Mensageiro, que acho que se chama igual em português, não sei. Sim. Exato. Mas é uma vacina que, por acaso, parece bastante boa, no sentido que é muito mais fácil de conservar e de transportar, que vai ser muito mais económica. Portanto, olha, eu queria mesmo fazer isto. Fui para ali, eu falei com os doutores do ensaio e eles disseram que pronto, que há um controlo, que já é a terceira fase e que pode haver problemas, claro que sim, mas não sabia muito bem o que ia ser. Quando leste aquela papelada que eles te entregam, aqueles formulários que tens que preencher, houve alguma coisa que te assustou nessas regras, no fundo, e nessas condições para levar vacina e nos possíveis efeitos? Alguma coisa te deixou receoso e na dúvida se avançavas ou não? Sim, de facto, há alguns efeitos secundários possíveis da vacina que podiam ser muito parecidos com os efeitos do Covid, e há um deles que é muito preocupante, que é o facto de perder o senso do olfato e o gosto
para vir a toda. E para mim a comida é muito importante. e não era... Mas pronto, sem gozar sobre o assunto, há alguns aspectos que eram preocupantes, mas mesmo assim a minha frustração é muito maior e a minha vontade de ajudar ativamente era também maior. Mas então, já levaste a vacina? Como é que correu? Correu muitíssimo bem, não tenho não tenho nenhuma sinal no braço, não tenho nenhum sintoma. Não tiveste nenhum efeito secundário? Completamente nada, zero. Há quanto tempo? Estou perfeitamente, há uma semana disse. Então já não Estou vai aparecer. perfeitamente. Temos cá uma aplicação no telemóvel que pergunta todos os dias. É muito chata, de facto, está a perguntar todo o tempo. É uma aplicação do telemóvel do ensaio clínico, temos de pôr toda a informação sobre o nosso percurso de saúde lá, e se não respondemos, o doutor já liga por telefone. Liga-nos. Pronto, não... É bastante controlador, mas eu acho que é importante neste caso. E, aliás, além disso, temos também um informe, temos entrevistas com os médicos, e sempre que formos ao médico, temos que ligar primeiro a eles, aos doutores do ensaio clínico. São tipo os nossos médicos privados. E falam connosco muito frequentemente. Carlos, nós temos uma pergunta que é assim uma curiosidade para sermos voluntários para a vacina. Recebemos dinheiro? Não, zero. Não há dinheiro. A única coisa que se há é se tivermos algum custo extra por causa do ensaio, tipo comidas ou transportes, é o que de facto tenho ido até Madrid, a capital, que está a 50 minutos de carro. Elas pagam o combustível, pagam isso tudo, mas não há um ordenado. Há uma contrapartida extremamente importante, é que se resultar, ficamos vacinados, não é? Logo, exato. Mas elas também me falam sobre isso, e nós estamos ali mesmo numas cadeirinhas ao pé da sala do doutor, e estavam a dizer, pronto, algum de vocês vão levar o placebo. Vão levar, essa questão. vão levar uma vacina de água, portanto não tenham essa esperança de ficarem vacinados. Pois é que nestas vacinas... É uma loteria. Aí tu não sabes qual é que recebeste. Não podes, não é? Eu não sei qual recebi. Ou seja, uns levam placebo, outros levam a vacina. Mas no fim tem que dizer, não é? Para saber se já tens a vacina ou não. Convém. A grande pergunta que nós tínhamos é o que é que se passa, o que é que se vai passar se recebermos o nosso turno de vacinação aqui em Madrid, se o Serviço de Saúde Público liga para nós para dizer, pronto, vocês já estão prontos, já podem vacinar. O que é que se passa então no meio do ensaio clínico? Pois. O que é que nós íamos fazer, sendo como é o coisa do placebo, um segredo? Pois. Os doutores foram muito simples aqui na resposta, e disseram que quando tivermos essa situação temos de ligar a elas, e eles então, nessa situação, iam ver se finalmente nós levamos a vacina verdadeira ou o placebo. A vacina. Olha, e então decidimos se vamos sair do ensaio para levarmos a vacina comercial ou ficamos ou não. Lá. Entendido, Carlos. Ficámos esclarecidos. Obrigada, Carlos, por estar connosco. E obrigada, é um serviço à humanidade, não é? A todos nós, sim. Cobaia desta nova vacina que vem aí da CureVac. Carlos Jurado, em Madrid, que esteve connosco aqui. O que é que vocês acham? Que levou 50%, placebo ou a vacina? Eu acho que levou a vacina. Eu também acho que levou. Ele não teve nenhum sintoma, não é? Não teve. No efeito secundário. Também é verdade. Não dá sintomas. Portanto, o Miguel pode vota ser. no placebo. 12 para as 9. Bom dia. E queria falar-vos de uma carta aberta que deu muito que falar na última semana. Não sei se tiveram a oportunidade de ler. Foi uma carta aberta às televisões generalistas nacionais, assinada por pessoas de muitas áreas diferentes, desde artistas, professores universitários, cientistas, médicos até. Não sei se viram essa carta ou se querem que vos resuma assim em traços gerais. Pronto. Resume. Posso ler-vos aqui uma frase que é muito, acho que dá para perceber o espírito da carta. Diz, assinalamos a excessiva duração dos telejornais, contraproducente em termos informativos, não aceitamos o tom agressivo, quase inquisitorial, usado em algumas entrevistas que condicionam o pensamento das pessoas, diz a carta, e dizem que mesmo sabendo da importância da informação sobre a pandemia, não podem aceitar o apontar incessante de culpados, a utilização de termos como caos nos hospitais, catástrofe ou ruptura, sempre anunciados, e a escolha hipotética entre quem vive e quem morre, a sistemática invasão dos espaços hospitalares, incluindo enfermarias para fazer reportagens, ou o tempo de antena dado a falsos especialistas, dizem eles, entrevistas feitas a pessoas que nada sabem do assunto,
ou as imagens repetidas à náusea de agulhas a serem espetadas em braços. Esta foi a parte com a qual me identifiquei mais, porque hoje em dia não podemos ver televisão sem de repente sermos confrontados com isto, com imagens de pessoas a serem vacinadas. Eu andei anos e anos a fugir destas imagens em filmes, sempre que aparecia esta imagem eu não olhava. Mas tu assinaste esta carta? Não, claro que não. De todo. Eu sou o oposto, eu acho que estas notícias são importantes. E o que eu queria dizer aqui, mas não queria tanto analisar esta coisa, a parte séria da carta, que tem a ver com pessoas que acham que no fundo os médias estão a assustar a população com a história da pandemia. Queria por um lado solidarizar-me com esta coisa das picas a serem mostradas em televisão. Eu quando vou levar uma não olho para lá e agora de repente já vi mais injeções do que em toda a minha vida quis ver. E por outro lado perguntar-vos muito rapidamente se vocês escrevessem uma carta aberta às televisões generalistas, e esta foi questionada porque no fundo quer aqui intrometer-se nos critérios da informação, não é? Isso é sempre questionável. O que é que vocês gostavam de pedir às televisões jornalistas? Eu avanço já com a minha. Não era telejornais mais curtos, nem menos, era menos telenovelas. Há uma obsessão com telenovelas pois em é Portugal, verdade, não é? De repente sim, não portuguesas, nacionais. Durante muitos anos eram brasileiras, apoiavam-me nisto. Mais ou menos. Eu acho que há pior entretenimento do que as telenovelas neste momento a passar na televisão. Reality shows. Queres acabar com eles? Olha, só queria dizer que também quem quiser conhecer a opinião de Joana Marques mais alargada, escreveste para o JN a carta aberta à carta aberta. A minha carta aberta, sim. E se quiserem a carta aberta. Podemos assinar essa? Podes. E a carta aberta original está no público, também no site. É fácil de encontrar esta sucessão de cartas abertas. 5:55. Bom dia. Acorde com as 3 da manhã, na Renascença, das 7 às 10. Cá estamos consigo, bom dia, com a Filipa Galrão, com a Joana Marques. Com a Ana Galvão também. E cá estou também, até às 10, já a seguir. Vou contar-vos qual é que foi, para mim, a aula à distância, portanto, de telescola mais absurda que já ouvi falar destes temas. Mas foi em tua casa? Mas assististe? Soube e é com um familiar meu. Neste caso, uma sobrinha. Mas não é daqueles mitos urbanos? Não, é verdade. Aconteceu mesmo. Sim, aconteceu. Eu asseguro que aconteceu. Aliás, a interveniente fala connosco. Já a seguir. All for One, I Swear, toca na Renascença. Muito bom dia, são 9h15. Arrancamos no mês de março, portanto, bom mês de março. A primavera chega dia 20 e a hora muda no último domingo do mês de março. Pronto, feitas as contas, quero aqui dizer, até porque acredito que esteja perto do fim, mais uma vez, que devemos sempre fazer homenagem aos professores que se estão a adaptar a esta questão das aulas à distância de uma forma incrível, nos sítios melhor que outros, zonas com melhores condições do que outras, escolas também com melhores condições do que outras e alunos sem material ainda, o que é inacreditável, não é? E uns melhores do que outros também. Sim, mas as coisas estão a correr, na verdade. Devido a este grande esforço, não só de professores, como de pais, com esta ginástica em casa, como de alunos também, não é? Não literalmente ginástica em casa, embora também haja aulas de ginástica. Era disso que eu queria falar. É que o outro dia encontrei o meu filho Pedro a fazer ginástica em casa. Eu acho isto inacreditável, que o professor de ginástica não veja suspensa as suas aulas em telescola e que tenha que dar aulas de ginástica à distância. Parece-me aqui qualquer coisa de heroico. Eu chego a casa e estava o meu filho, de facto, o meu filho Pedro, no quarto fechado. Eu vou entrar, diz-me sempre o mesmo: não entres, tenho a câmara ligada. Ninguém te pode ver, sempre mãe. com aquela coisa de de mantermos se calhar quer fingir que mora sozinho. Os amigos acham muito cool. Uau, eu já disse sozinho no apartamento. Ele com 11 anos já tem vergonha, já está a entrar naquela idade de ter vergonha dos pais. Eu acho que isso não acontece com o teu, com o Xavier. Não é ainda, mas ainda vais ver. Ainda nos acha ao máximo, mas não é, Filipe? Às vezes. Mas depois vão ver que é pior. Estava no chão deitado a fazer de facto ginástica e o que mais curiosidade me deu foi vê-lo com de facto o fato de treino. Na escola do Pedro há um fato de treino de uniforme obrigatório. Estava com o fato de treino da escola. Então, pensei, está bem, mas não faz sentido, está em casa. E ele, não temos que pôr e temos que fazer. Ele respeita mais as regras do que a mãe. Adora esta dinâmica. Eu passo os dias a dizer ela para faz de pijama, faz de pijama. Nada, mas espera aí, eu vou contar um segredo do Pedro. Que estava só de parte de cima de ginástica, como não a parte de baixo. Até eu aqui. Mas acho bizarro isto de aulas de ginástica à distância, não acham estranho? Mas agora, os adultos também fazem. Pois é, isso. Para mim não é muito estranho que faço isso há mais de um ano. Sim, mas não é a mesma coisa, não é? Não sentes saudades de aulas normais. Claro que sinto. Mas esta coisa escolar, na escola é obrigatório. Ele não quer, eu não queria na escola. Tu estás quase a proibir o teu filho de ter educação física. Aulas no geral, eu também não quero matemática. Agora reparem nisto, a aula de telescola mais bizarra que eu descobri foi neste fim de semana. Quem a tem, a minha sobrinha Oriana, que está a ter umas aulas profissionais. É o 12º, um secundário profissional já, na área de desporto. E a aula mais bizarra que eu descobri
foi esta. Conversei com ela neste fim de semana. Bem, eu sei que tu fazes aulas online de natação. Então como é que isso é possível? O que é que tu aprendes nessas aulas? Nós nas aulas de natação fazemos as aulas pelo Zoom. A professora manda-nos fazer trabalhos sobre como devemos ajudar as crianças dentro d'água e... Como é que vocês fazem isso? Sim, eu todas as aulas meto um fundo de uma piscina e eu levo uns óculos às vezes, assim no gozo. Um fundo de piscina! Só dá para alunos que tenham piscina em casa, é uma fatia muito pequena da população. Natação da teoria da natação, tão bom. Natação não aplicada online. neste caso. Natação online, a sério, batam isto. Uma aula mais bizarra que esta não consigo encontrar. Sim, eu achei estranho quando cheguei a casa no outro dia e soube que o meu filho de manhã tinha tido aula de cozinha, fez um salame de chocolate com a ajuda do pai. Mas bom. Isso é muito mais complicado. Se ele tivesse nadado de bruços era mais estranho. Ninguém tem piscinas olímpicas em casa, acho eu. Pois, agora, dentro de casa. E depois a imagem de zoom com uma piscina, eu acho isto fantástico. E os óculos, para dar um ar de mais real. Sim, ela merece boa nota pela invenção. Olha, mas parabéns mais uma vez aos professores por este esforço e a toda a gente. E a ver se isto acaba rápido. Vai acabar, é? já se vê uma luz ao fundo do túnel. Sim. Só não sabemos se é um comboio. Na Páscoa? É isso. Na Páscoa já vamos poder fazer natação em piscinas, que sorte. Que sonho. 9h20, bom dia. Às 3 da manhã. Joana com um bocadinho de sono hoje. Mas também não bebe café? Não tenho contra forma. os meus princípios. Porquê? Quais são os teus princípios? Os meus princípios é só como coisas que saibam bem. E café sabe horrivelmente mal. Okay. É este o meu princípio. E quero também solidariedade das pessoas que não bebem café. Aposto que há alguns ouvintes nossos que também não bebem café. Comem e as pessoas maçãs. olham-nos sempre de lado. Como assim não bebe café? Sim, sabes que eu não Como conheço. assim é um adulto e não bebe café? Não conheço muita gente. Juntem-se a mim, por favor. Vamos liderar o movimento, mas só à tarde, porque agora de manhã estamos com sono. O movimento dos que não bebem café. Acorde com a Ana, Joana e Filipe. Às 3 da manhã, na Renascença. Queremos acreditar com o seu café já despachado e tudo. Henrique Monteiro connosco, como sempre às segundas-feiras. Olá, Henrique, bom dia. Bom dia. Bem-vindo. Bom dia. E vamos Ana, falar... Joana e Filipe. E vamos falar, Miguel Coelho, deste assunto que temos, enfim, do qual temos falado durante toda a manhã e que pode vir a tornar-se um grande problema. Falamos de novo das moratórias bancárias que se aproximam do fim. Sim, as chamadas moratórias privadas começam já este mês a chegar ao fim, embora a maior parte, que são as moratórias públicas, termina apenas em setembro. Há muitas famílias e empresas que têm de voltar já em abril a pagar as prestações, sem que a situação financeira tenha melhorado entretanto, em muitos casos pelo contrário. Henrique, se não forem prolongados os prazos e os bancos não parecem muito virados para essa possibilidade, nesse cenário o que é que podemos esperar? Olá, bom dia, Miguel. Eu acho que, em primeiro lugar, podemos esperar que, sobretudo na habitação, onde esta coisa se põe mais prementemente para as famílias, que as 130 mil moratórias privadas possam passar a públicas e, portanto, tenham uma moratória em si até setembro, como tu disseste, uma vez que as privadas acabam agora e as outras só em setembro. Isto tudo foi feito e programado no pressuposto que a pandemia, em março deste ano, quer dizer, agora, já tinha acabado. O problema é que não acabou. E o problema é que se agravou em alguns pontos. Temos outro confinamento, empresas fechadas, atividades completamente arruinadas, temos mais desempregados, passaram para 420 mil em janeiro, já não havia tantos desempregados assim há anos, há 5, 6, 7 anos. E não há dinheiro no sentido que as pessoas não têm poupança, este tipo de famílias não têm poupança, a poupança delas é a própria casa. Acontece também que há uma coisa boa, que é que os juros estão muito baixos, mas também há quem diga que os juros vão subir, não é? Outro ponto, na habitação é onde existe menos incumprimento, ou seja, as pessoas fazem tudo para pagar a sua casa. Claro. No geral, a última coisa que deixam de pagar é a casa, não é? E quando deixam de pagar a casa é que já não podem mesmo cortar em mais lado nenhum. Portanto, o que é que pode acontecer? Passar para setembro, mas nada nos indica que em setembro a economia já tenha recuperado ao ponto de acabar o layoff, dos desempregados voltarem a ter emprego, enfim, de termos uma situação semelhante àquela que existia antes do começo da pandemia. Não? Isso antes de 2023 ou 2024 não vai acontecer, quase certeza, e portanto eu penso que alguém vai ter que fazer alguma coisa. Mas os bancos, é também os bancos uma guilhotina no pescoço dos bancos, não é?
é uma guilhotina no pescoço dos bancos, mas agora aqui os bancos não dependem deles, dependem também do Banco Central Europeu, como tu há bocado disseste, os principais bancos, ou seja, os bancos grandes que são regulados pelo Banco Central Europeu, portanto estamos a falar do Caixa Geral de Depósitos, o BPI, o BCP, o Santander e os maiores, que são os que têm a grande parte destas moratórias, obviamente, vão ter que ver o que é que o Banco Central Europeu lhes permite e não lhes permite fazer. E que depois terão para aquilo que têm que fazer. Eu também gostava de salientar uma coisa. Em Portugal, o nível de percentual das moratórias é cerca de 3 vezes superior àquilo que existe na média europeia. Não é? A média europeia, 6% dos empréstimos foram pedidos moratórias. Em Portugal, penso que é mais de 17%. É um número bastante significativo. É quase 1 em cada 5 devedores pediu uma moratória. E, portanto, que alguma coisa vai ter que ser feito, vai ter que ser feito sob pena de quê? Sob pena, por exemplo, na habitação, sob pena das pessoas se verem obrigadas a devolver a casa aos bancos e isso criar uma crise enorme, não só na vida das pessoas, o que sim já é bastante doloroso, como nos próprios bancos. Claro. Porque os bancos querem tudo menos as casas. Sim. Henrique, obrigada pelo teu comentário. Henrique Monteiro, sempre aqui connosco, segundas e sextas-feiras. Até sexta, Henrique. Deus te sexta. Beijinhos. 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 Obrigado. 9h26, muito bom dia. Ainda vamos ter tempo de ir ter com Renato Duarte. Nesta manhã, ele vai andar num transporte público. É num carro que transporta pessoas e não é um táxi. Depois das notícias das 9h30, aqui Renato Duarte, até porque este setor também está em crise. Já vamos ter com ele na Renascença. Quando e como quiser. Na app, em podcast, no site, on demand. Renascença, a par com o mundo, impar na música. E nas 3 da manhã andamos sempre a querer saber o que é que se passa com os portugueses. Temos falado com pessoas que trabalham em várias profissões. Hoje vamos tentar perceber o que é que está a acontecer com os transportes de pessoas, neste caso taxistas e Uber. O Renato está com o Adriano, que trabalhou durante muitos anos como taxista e agora conduz um Uber e parece que o negócio está completamente parado, não é? É óbvio, não há turismo. Sim. Não há pessoas a circular. As pessoas não precisam de ir de um lado para o outro. E agora ainda por cima há a questão da máscara. Nós temos que dizer a máscara, deve ser muito complexo. Já a seguir vamos ter então com o Renato Duarte, que está com Adriano Ferreira, nosso convidado desta segunda-feira. Até já. Até já, vais embora? Não, primeiro dançamos. Claro, primeiro eu vou embora dançar, depois volto. É isso, Filipe, é isso. Até já. Pronto, já cá estamos, já dançamos. Que Foi loucura, bom. que loucura! Chega. Com Cyndi Lauper, 20 para as 10, muito bom dia. Bem, e se há sítio onde sempre se ouve rádio é dentro dos táxis e dos Verdade. Ubers, não é? Sim. Eu acho que sim, que são os... E até há assim, aquela pergunta clássica agora, quero que mude de estação? Pois Eu digo é. sempre, não, nunca digo porque já está na Renascença quando eu entro. É incrível. Mas se não está, exige. Tem que mudar não para a arranco Renascença. enquanto não estiver na Renascença. Renato, estás tu dentro, nesta altura, de um Uber com Adriano Ferreira e quero acreditar que Adriano ouve a Renascença. Bom dia. Não estou dentro com o Adriano Ferreira, naturalmente, por questões de segurança. Estamos cá fora. Está aqui o TVDE à minha frente. Vocês sabem o que quer dizer TVDE, por acaso? Não vale a pena ir consultar. Parece uma televisão, não vale... televisão é alemã. Televisão... Transporte diária. individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica. Também não sabe de cor, pois não, Adriano? Que eu perguntei assim que cheguei. Tens isso escrito. Adriano, vamos lá saber. Que rádio é que houve aqui dentro deste carro? A Rádio Renascença. É mesmo? Bravo. É mesmo. Muito Pode bem. lá confirmar. Por amor de Deus, vamos confirmar. Vamos entrar dentro do Uber e confirmar se de facto é a Renascença que está aqui sintonizada. Vamos ter já aqui um problema grave, se não for. Estamos a entrar, só E em que sítio de Lisboa é que estás? Vai-nos contando. Estamos aqui no centro de Lisboa, perto Sim. do Marquês de Pombal. Vamos lá ver se é mesmo a Renascença. Só confirmar, o carro está a ligar. Peço desculpa, meninas, isto não estava previsto. Ainda não está. Então, Adriano. Olha, há muito... trânsito Foi ou abaixo, não? o Vai-nos carro foi contando. abaixo. Estamos a ouvir buzina Exatamente, é delas. mesmo a Renascença. Estamos a ouvir-nos neste momento. Vamos lá então sair e continuar a conversa. Não há muito trânsito, como te dizia, estamos aqui perto do Marquês de Pombal, tudo muito calmo. E é assim que tem sido nos últimos meses, não é, Adriano? Nos últimos meses tem sido assim. É? O negócio, como é que está? Péssimo. Desde março que já está a Desde decair, março não é? já está a decair. Depois teve ali um alívio no verão, imagino Sim, eu. mexeu mais qualquer coisa e neste momento está péssimo. Estamos a falar de quebras na ordem dos... 70%. 70%.
Complicado. Essencialmente porquê? Vivia muito dos turistas que circulam pela cidade, outros motivos? Neste momento está mais fraco porque as pessoas, com medo de andar nos transportes públicos, trazem o próprio carro. Não pagam parquímetro, há lugar para estacionar se eu preciso à porta do trabalho. E pronto, e as pessoas evitam o máximo de andar transportes públicos ou nos nossos carros. Mesmo assim, Adriano, nunca parou de trabalhar, não é? Nunca parei de trabalhar, desde março. Tem quantos clientes mais ou menos por dia? Depende, se calhar tenho dias que tenho 10 clientes, outros dias tenho 4, outros dias 8. E num dia bom, antes da pandemia, quantos é que transportava mais ou menos por? Se calhar estamos a falar aí 30 clientes. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Relativamente às medidas de segurança que adotaram aqui, portanto, isto é tudo com a máxima segurança, tem aqui o acrílico que já percebi, que é a divisória, que desde o princípio que foi começado a usar eu sempre utilizei, e tenho álcool gel para mim e dentro do meu carro não anda ninguém sem máscara. Isso é obrigatório? É obrigatório. Já teve assim algum cliente mais teimoso que se recusou a utilizar a máscara? Já, a senhora disse que não tinha máscara e não ia usar, eu só então se não saio. E não fez a viagem? Não fiz a viagem. Portanto, máscara é obrigatória, álcool gel. Nas plataformas tem uma parte onde diz que nós podemos dizer que o cliente não trazia, não utilizava máscara. Claro, e mesmo nós quando fazemos o pedido do carro também já vem lá essa recomendação. Vem lá a indicação, vem lá a recomendação e isso tudo. Muito bem. Estava aqui a contar-me que já transportou a nossa Joana Marques. Já sei. Quer-me falar dessa viagem? Qual Então foi a origem e qual é o destino? Teve que ser uma viagem muito rápida que foi do aeroporto para a TVI. Do aeroporto para a TVI? Exatamente. O que é que ela lá foi fazer? Pois fui, já me lembro. Ela é simpática, daquelas que vai conversando? Ou... Não, é simpática. É simpática? Fomos a conversar, já me lembro sim. Foi uma missão especial que nós fizemos na Renascença no aeroporto. Lembras-te, Ana? Lembro-me perfeitamente. Às 10 da manhã e depois tinha que ir a muito correr. Pequenina. É pequenina, é tão pequenina como parece. Neste momento o carro não era este carro, era outro carro. Eu olhei e não havia dentro do carro. O Adriano ia para tirar a cadeirinha. E ela ia super confortável aqui, com certeza deitada. Eu penso que sim. É que eu tenho que ser muito sono. Confortável. Diga-me uma coisa, Adriano, uma última pergunta. Sente-se seguro a trabalhar? Nunca teve medo? Ao princípio tive algum receio, mas desde que nós pudemos pôr as divisórias, as pessoas a usar máscara, isso ajuda bastante. Claro, eu tenho uma pergunta, Renato. Não, graças a Deus não. Diz-me, Ana. Renato, eu quero muito saber se como é que ele vive com estas quebras, não é? Todas. Como é que ele faz para pagar contas? Como é que está a vida dele financeira? Estávamos aqui a conversar. A sua vida, como é que tem gerido do ponto de vista financeiro, tendo em conta estas quebras, na ordem dos 70% de como estava aqui a falar? Nunca pensou em fazer outra coisa, arranjar aqui uma alternativa? Não, porque é assim, nós temos que fazer contas. E temos que pensar quando estava bom e tivemos que fazer, se calhar, algum pé de meia para compensar isto. Claro, se isto durar muito tempo, é claro que a gente não vai aguentar. Até quando é que acha que isto vai ser É assim, isto a trabalhar como deve ser, nem para o ano. Este ano, se vier a vacina, pode mexer alguma coisa mais, mas nunca vai chegar aos 100% de trabalho. Mas já tem isso programado, tinha um pé de meia, portanto está tudo a correr dentro do possível. Vai correndo. Muito obrigado, Adriano Ferreira, condutor de táxi, foi o primeiro condutor de táxi durante alguns anos e agora trabalha nestas plataformas eletrónicas, aqui a dar-nos conta então desta quebra e da viagem incrível que fez com Joana Marques do aeroporto. Muito marcante. Isso é que é importante registar. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato, e beijinhos ao Adriano. Imagina que agora o Adriano dizia, saiu do carro e nunca pagou. A Lili Canessas, era incrível. Lady Gaga agora para ouvir nesta segunda-feira, Shallow, 15 para as 10. Muito bom dia. Temos um aniversariante. Vai falar connosco já a seguir. Então vamos lá conhecer o António Luís Vieira da Silva. É verdade que tem aqui uma questão. Nasceu no dia 29 de fevereiro, no ano bissexto, lá está, de 1956. Portanto, faz pelas nossas contas 65 anos. Parabéns! Mas podia ter muito menos, não é? Parabéns! Sim, sim. Pois é. Podias ter ainda um jovem. Mas ainda várias vezes 4 no fundo, anos. ele conta que nasceu na freguesia de Bonfim, no Porto, e que com pena dele o nascimento só foi registado a 1 de março. Portanto, a festa costuma ser a 1 de março, mas ele diz que sempre que há dia 29 festeja nesse dia, porque esse é que é o dia verdadeiro, afinal de contas. E diz também que nos ouve sempre. Portanto, tem aqui muito bom gosto o António Luís e nós queremos dar-lhe os parabéns, não é? Um bocadinho atrasados, mas pouco, não é? Porque não houve 29, saltámos de repente de 28 para hoje, não é? Sim. Mas daqui a 4 anos damos outra vez os parabéns. Neste caso, daqui a 3. Exatamente, com festa. Beijinhos. Mas reparem nisto, há uma surpresa. É que o António, ou o Luís, António Luís é como se chama, está aqui connosco também. Querem ver? Sim. Bom dia, 3 da manhã. Fala Luís Silva do Porto. Adoro as divertidas Ana, Joana e Filipa, sem esquecer a Carla. Continuem a fazer felizes os portugueses.
Obrigado. Tão querido. Uau. Muito obrigada. E tem voz de rádio. Sabemos Sim. que pessoas que nascem em anos bissextos são queridas. É? É o Ficamos a estudo que saber fizeste agora. o Sim, sim. estudo que ela fez. Muito Então vá. Com a amostra de uma pessoa. Beijinhos, parabéns. Festa para o Luís. Parabéns, Luís. E também não perdeu nada este ano, porque não podia haver festa, não é? Sim, sim. é verdade. Ainda bem que este ano não havia 29. Muito bem, estamos de saída. Temos que ir embora. Estamos a 9 minutos para as 10, mas voltamos amanhã às 7 e temos a promessa de que Joana Marques volta com o volume número 2. É o verdade. segundo episódio É verdade. De Festival da Canção. Vamos saber quem ganha, quem passou à final. Ok, portanto tivemos hoje o primeiro episódio, amanhã há mais. Entretanto, hoje foi incrível. Hoje foi assim. Recentemente falámos aqui do final da dupla francesa de música eletrónica, os Daft Punk. Ainda não passou sequer uma semana desde que os Daft Punk acabaram e eles já aumentaram as vendas em 2.650%. Eu nem sabia. sei fazer as contas. É isso, eu nem sabia que esta porcentagem era possível. Sou muito má a matemática. Pode-se dizer que foi uma saída à grande e à francesa. Muito bem metido, sim senhora. Mas é o fenómeno também de o autor que morre. Olha para o ver se a Camões. obra... Não vendeu nada quando estava vivo. Carlos Jurado, ele é espanhol e voluntariou-se para fazer parte dos ensaios clínicos de uma das vacinas contra a Covid-19. Em Espanha, como no resto do mundo, temos estado em casa, não vejo ninguém. E esta frustração toda faz que, pronto, há alguma coisa no interior, uma energia que leva para agir de uma maneira mais ativa, né? Quando leste aquela papelada que eles te entregam, aqueles formulários que tens que Imensa, preencher, correto. houve alguma coisa que te assustou? Estavam a dizer, pronto, algum de vocês vão levar o placebo. Vão levar. Há essa questão, não é? Pois é que nestas Porque vacinas... É uma lotaria. Mas no fim vacina... tem que dizer, não é? Para Pois. saber se já tens a Mas é vacina ou grande. não. Convém. E a concorrente com o look mais Eurovisão de todos, não sei se já viram, se não pesquisem. O que é isto? Explica-me. Isto são picos de radiografias. Radiografias que eu arranjei durante os ensaios da orquestra. Como é que eu não me lembrei disto antes? Eu, como frequentadora compulsiva de clínicas, consultórios e hospitais, podia vestir-me apenas à base de exames médicos. E depois vocês perguntavam-me assim: Joana, hoje vens vestida por quem? E eu, olha, venho pela CUF Cascais e pelo Hospital Beatriz Anjos. Acorde com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença. E foi amanhã que nos lembramos de fazer um vestido para a Joana Marques com receitas. Vou começar a colecionar e as com receitas do bulas. ano. Assim, Está na lista, está nesta longa lista que as 3 da manhã já têm de tarefas para fazer depois da pandemia. Só uma pergunta antes de irmos embora. Vocês não adoraram falar com o Carlos, este Muito. espanhol que foi cobaia de uma nova Sim, sim. vacina e que há de vir aí, não é? Por causa destes voluntários, o que é incrível. Ele chama-se Carlos Jurado. A partir de hoje, Ruradovax. Muito bem. Muito bem, ok, porque o nome da vacina tem a ver, como é que é? Era Curavax, não era? Exatamente. Sim, mas levantou aqui algumas questões já agora. Os melhores momentos das 3 da manhã podem encontrar-se no site, assim como o extremamente desagradável. Tudo. Agora vamos embora. Beijinhos. Beijinhos. Até amanhã às Beijinhos. 7. Boa semana. Adeus. Ficamos com o Fernando Daniel e depois Paulino Coelho consigo aqui na Renascença. Boa semana.